Olá pessoal, eu vou gravar aqui um vídeo rápido sobre como usar o Multisim. Tentei aqui melhorar o áudio ao máximo, mas estou tendo alguns problemas e como eu tenho que gravar o vídeo hoje, então vai ter que ser assim mesmo, tá? Então, quando eu entro aqui no site do Multisim, vai aparecer aqui um botãozinho para você fazer o login, para você se cadastrar, tá? É só você se cadastrar e depois você clica nesse botão aqui para criar um circuito, tá? E aqui a gente chega na tela inicial do Multisim. Como eu falei, é bem intuitivo. Aqui no canto esquerdo a gente tem um painel que você tem o ícone de fontes e a fonte que a gente vai usar é uma fonte AC, né, de corrente alternada. Então é só clicar nela, trazer aqui para o quadriculado, né, a área de trabalho, conseguir colocar a fonte e depois você vai colocando os demais elementos, tá? Então aqui ó, tem um íconezinho de resistor. Aqui é os resistor, capacitor e indutor, são os três que a gente vai usar nisso. E, como eu disse, a ideia é montar um circuito que tenha três elementos. Então, eu vou pegar aqui um resistor, um capacitor e outro resistor, certo? E o que eu vou fazer aqui é mudar os valores desses resistores. Então, sei lá, de repente esse resistor aqui eu vou colocar ele como 5K, esse outro resistor aqui eu vou colocar ele como 10K e o capacitor eu não vou mexer nele, certo? Aqui na fonte de tensão, o que eu fiz? Eu dei dois cliques no elemento e aí abre essa telazinha aqui do lado. Tá? A mesma coisa acontece com a fonte de tensão. Eu só vou mudar aqui para RMS, volts, aí ele automaticamente já muda aqui para 120 volts RMS e frequência 60 Hz. Esses são parâmetros que vocês também podem alterar para ver o comportamento, certo? Aqui eu vou fazer as ligações. Quando eu aproximo o mouse do terminal aqui, ó, do componente, ele vira essa ferramenta de fiozinho, é uma bobina, sei lá, alguma coisa assim, e eu consigo fazer as ligações, certo? Então, eu vou fazer aqui algumas ligações de circuito, um pouco torta essa última. Tá? Então, esse circuito aqui já atenderia aos critérios, por exemplo, certo? Aí, claro, infelizmente, vocês não vão poder fazer mais isso, né? Eu tenho um resistor, dois resistores, um capacitor, três elementos, sendo que esse resistor está em série com esse conjunto aqui e esse resistor está em paralelo com esse capacitor. Okay? Aí aqui eu vou inserir agora o instrumento de medida. Eu vou inserir aqui ó, uma medição de tensão e corrente simultânea, certo? Coisa que no laboratório real não seria exatamente assim, né? Mas aqui eu consigo colocar neste ponto, por exemplo, e aí eu vou medir a tensão, a corrente que passa nesse elemento e a tensão deste ponto. Só para medir tensão eu preciso de uma referência, certo? Então, uma forma de colocar a referência é colocar um sinal de terra aqui embaixo. Porque aí quer dizer que minhas referências de medida, quando eu colocar o voltímetro aqui, o voltímetro, né, eu vou estar medindo desse ponto aqui para baixo, certo? E aqui já está montado o circuito, ok? Se eu quiser exportar isso aqui em cima, tem um botão, exporte, e aí eu posso exportar aqui ó, a imagem do esquemático. Beleza? Se clicar aqui, ele vai salvar aqui ó, uma imagem, e essa imagem do esquemático vocês vão colocar lá na apresentação. Se eu der o play aqui, a simulação começa a acontecer. Como a gente está lidando com um sinal alternado, ele vai ficar variando aqui, mas se eu clicar nesse ponto, eu posso trocar aqui de instantâneo para periódico. E aí você vai ter as informações periódicas. Ó. O VPP, o VRMS, a frequência, a corrente de pico, né, pico a pico. Esse IPP acho que é a corrente de pico. Né? Não, é pico a pico. O IRMS, certo? E aí tem a média e a frequência da corrente, certo? Quando eu vier aqui em split, ele vai começar a mostrar um gráfico. Aí aqui tem algumas alterações para a gente fazer. Primeira coisa, eu vou clicar no gráfico e eu vou selecionar aqui o trigger automático, para ele parar de ficar nessa coisa. Depois, eu vou chegar aqui embaixo, onde tem eixos, né? Axis. Vou clicar no voltage, e aí ele vai organizar aqui a tensão para ficar dentro da faixa. E o corrente, que também vou clicar. E aqui, onde tem time, o tempo por divisão, eu vou diminuir um pouco, aumentar um pouco, para eu conseguir ver a onda completa, né? Então, vou deixar aqui numa forma que eu consiga ver tudo. E aí, novamente, eu clico aqui em tensão e corrente.
Se eu quiser ajustar isso aqui, com o scroll do mouse, eu posso mexer aqui, ó. Então, diminuo um pouco a corrente, diminuo um pouco a tensão. E aqui já dá para ver que cara, esse eixo da esquerda aqui está a tensão, então 0, 100, 200. E esse eixo aqui está a corrente, então 0, 20 mA, 40 mA. Percebe que são escalas bem diferentes. Embora no gráfico pareça que elas estão na mesma amplitude, mas não estão, certo? Se eu fosse deixar todas na mesma amplitude, a minha corrente aqui, eu veria ela praticamente uma reta. Eu não quero ver ela praticamente uma reta, certo? Quero ver, ficar aqui novamente, diminuir um pouco. Eu queria ver ela em uma escala comparável com a tensão, né? Beleza, então aqui eu já tenho o gráfico de tensão e corrente, né? Eu acho que tem como mudar a cor de alguma forma aqui em algum lugar. Aqui, corrente, talvez tenha alguma configuração para mudar a cor. Mas isso aqui já é suficiente. Eu já tenho o esquema elétrico e o gráfico, certo? Aqui dá para ver que tem uma diferença de fase entre tensão e corrente. E aqui, se eu clicar em exportar, eu agora consigo exportar a imagem do gráfico. Então, só abrir aqui a imagem do gráfico para vocês conseguirem ver que eu tenho essa imagem. Então, tanto essa imagem do gráfico quanto a imagem do esquema elétrico, vocês devem colocar lá no relatório. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato.